Eu já falei bastante aqui sobre vários conceitos relacionados à produtividade, mas também sempre falo de exemplos e inclusive como é que eu faço no meu dia a dia para poder resolver muita coisa. Mas esse vídeo aqui de hoje vai ser só prática. Vou dar dicas e vou mostrar como que você vai executar. Bora? Fala pessoal, meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje nós vamos falar sobre produtividade com um tema voltado para a prática de produtividade. Como diriam as aeromoças, você já sabe, mas não custa lembrar. É proibido fumar a bordo, inclusive nos toaletes. Você já sabe, mas não custa lembrar que não é nada produtivo ser multitarefa, ou seja, fazer mais de uma atividade por vez. Eu estou falando isso novamente, mas eu vou acabar repetindo em muitos vídeos ainda, porque tem gente nova chegando no canal, né, graças a Deus, e que precisa saber disso de cara. Inclusive, se for o seu caso, já pode ver um vídeo que eu vou colocar aqui no card para que você possa ver detalhados os motivos de multitarefa ser realmente nocivo à sua produtividade diária. Também lembro aqui um outro conceito que na verdade é uma prova científica de que nosso cérebro ele adora procrastinar. Então, como ele é um músculo, você pode acabar exercitando ele para poder mostrar que para ficar jogado numa cama ou em um sofá é bom e produtivo, pois você está ali descansando. E aí repetir isso por vários meses e anos vai fortalecendo ainda mais essa procrastinação e podendo causar inclusive alguns danos em seu psicológico, como por exemplo queda de autoestima, achar que você é um derrotado, que não consegue concluir nada. Inclusive, será que isso já está acontecendo com você, hein? Começa uma atividade, não conclui, começa outra, também não conclui. É uma excelente prática a pessoa se autoavaliar o tempo inteiro. E se isso estiver realmente acontecendo com você, procure realmente uma ajuda psicológica. Isso vai ser importante para que você possa ser mais produtivo e para poder evitar, inclusive, problemas maiores no futuro. Porque isso aqui pode virar realmente uma bomba lá na frente, tá? Eu trago também para sua lembrança o conceito de propósito e objetivo. É importante que você tenha claro o seu propósito, ou se ainda não o descobriu, planejar os seus objetivos, pelo menos para o momento, né? É importante que você gaste um tempo pesquisando sobre algo que te leve ao porquê que você veio ao mundo. Isso vai te nortear em seus objetivos e também vai te dar força, né? Aquela força que é necessária para poder agir, mesmo quando você está com preguiça, né? Com dificuldades, com o que for. Você simplesmente vai lá e faz quando você tem realmente um propósito, um objetivo em vista. Isso é uma força que vem de dentro, pessoal, que é realmente inexplicável, mas que é de fato real. Dito isso, relembrando aí esses 3 conceitos, né, de não ser multitarefa, de combater a procrastinação, né, sabendo que nosso cérebro gosta muito disso, e também o terceiro, tendo claro o nosso propósito. Vamos aí então ao nosso conteúdo prático, tá? Eu separei aqui 4 dicas para que você possa realmente praticar a sua produtividade. Então vamos lá. Primeiro, eu já falei em outro vídeo sobre a técnica Pomodoro. Eu vou colocar um card aqui inclusive para você ver esse vídeo que ficou bem completo, que apesar de ser uma técnica muito simples, ela é muito poderosa, inclusive para poder combater a procrastinação, pois ela te ajuda a entrar no modo que nós chamamos de modo flow, ou seja, aquele momento que você se concentra totalmente em uma atividade. Todos vocês já tiveram esse modo flow, né? Que nem vê que o tempo passa, né? Você começa aquela atividade, sabe? E aí você nem vê o tempo passando, às vezes alguém te chama e você nem sabe que chamou. Então isso é um modo flow. Inclusive eu vou fazer, né, um vídeo sobre isso, de como induzir no estado de flow, tá? Bom, voltando ao assunto da técnica Pomodoro, sempre faça uma atividade por vez durante 90 minutos no máximo. Coloque algo para poder tocar nesse tempo e é por isso que eu indico realmente que você compre um Pomodoro, deve ser R$30, algo do tipo. Pois é algo realmente simbólico, que vai te ajudar a lembrar que você deve focar mais nas atividades. E aí, ó, desligue as notificações do seu celular. Já falei até da função foco, né, que alguns celulares têm para poder ajudar em relação a isso. Não tem a função foco? Sério.
Deixe o seu celular longe de você. Se você estiver em sua casa, deixe ele em outro cômodo, por exemplo. Se estiver no trabalho, coloque ele no silencioso total e deixe ele dentro aí da sua mochila. Tá? Mas comece o quanto antes a se livrar do celular enquanto faz as suas atividades, porque ele hoje em dia é um dos principais causadores da sua procrastinação, por conta da imensidão de notificações e atividades que você vê, por exemplo, nas redes sociais. E aí, ao término desses 90 minutos, fez a atividade, e aí você para por uns 10 ou 15 minutos, pega o celular, né, mata sua vontade ali de ver quem que curtiu a sua foto, fale com alguém e quando acabar, pegue a próxima atividade, tá? Quando acabar esses 10, 15 minutos. Se não tiver acabado ainda a primeira atividade, volte para ela. Ou se você tiver quebrado essa atividade em duas, você pode começar uma outra, né? Por que não? Segunda dica. Você precisa driblar o seu cérebro para poder fazer o que você quer. Principalmente na construção de novos hábitos. Por exemplo, quando eu criei o hábito pela primeira vez de acordar às 5 da manhã, foi muito difícil, porque todo dia meu cérebro que me passava a perna, né? Pois o despertador tocava, eu pegava o celular, né, desligava o alarme e automaticamente na minha cabeça vinha 503 sugestões para que eu pudesse voltar a dormir, dizendo que eu poderia fazer o que eu ia fazer em outro horário e tal. Meu cérebro me enganava mesmo. Tenho certeza que isso acontece com você. E a gente sabe que não é bem assim, né? Daí, com isso, eu não conseguia levantar de primeira, colocava os 10 minutos a mais, e aí 10 minutos a mais, 10 minutos, até chegar a hora de eu ir para o trabalho, eu não conseguia. Então, aí vai a dica. Coloque o seu celular para carregar e tocar o alarme longe de você. Se seu quarto tem uma suíte, por exemplo, coloque o seu celular no banheiro para poder carregar. Se você não tem uma suíte, coloca ele do outro lado do quarto, né? Dessa forma você vai ter que levantar. E só de estar em pé já é 90% de chance de você conseguir acordar de fato. Os outros 10% depende de você dar uma chacoalhada em si próprio, né? Seja com banho, por exemplo, um banho gelado, ou mesmo fazer o que tem de fazer logo, né? Por exemplo, ir para academia, vai logo para academia, sem dar chance nenhuma para o seu cérebro te iludir de novo, ok? Há cerca de 1 mês e meio atrás eu voltei com essa rotina de acordar cedo, né? Eu não precisei colocar o celular longe porque eu já tinha tido essa experiência de muitos anos, inclusive, acordando cedo. Mas aí eu persisti todos os dias e agora, durante 30 dias, eu voltei com esse hábito, né, de acordar às 5 da manhã e é maravilhoso, porque você faz muita coisa antes das 8 horas. Terceira dica, fique de olho nos seus vícios. Eles podem te fazer sair totalmente do seu caminho, te tirando aí toda a tua atenção, todo o seu foco sobre as suas atividades, fazendo com que você gaste mais horas para poder satisfazê-los, né, os vícios. E quando falo dos vícios, pessoal, não é só as pessoas que usam drogas, por exemplo. Você também pode ser um viciado, por exemplo, em celular, olhando a vida dos outros, fofocando, bebida, pornografia. Esse, inclusive, ataca um bocado de gente. Tem gente que é viciado, por exemplo, em vitimismo. É isso mesmo, vitimismo. Fica a todo momento falando e lembrando para si mesmo, né, que veio de uma família pobre, né, você não teve oportunidades. Ou ainda esperar o conhecimento de tal coisa para poder desempenhar algum papel, por exemplo, na empresa. O vitimismo, pessoal, ele faz muito mal para a pessoa, porque te impede de fazer algo que você é capaz, independente da vida que você teve. Quantos e quantos exemplos nós podemos citar aqui de grandes empresários bilionários que puderam atingir o patamar que atingiram e vieram, né, do fundo do poço, né, como muitas pessoas falam, que vieram sim da pobreza, que passaram fome. Então, pare com esse vício, isso não vai fazer bem nenhum para você. E nem vai te dar nenhuma nova oportunidade, porque alguém vai sentir pena, né, sobre sua pessoa. Então, crie suas próprias oportunidades. Abra aí algumas brechas para você poder aparecer, né, comentar algo, sugerir. Eu também vim de uma família simples, nunca passei fome, graças a Deus, mas sim, era bem simples. E eu estou onde eu estou hoje, né? E não vou parar, eu ainda vou muito mais além. Eu até agradeço a família que eu tenho, porque não poderia ser outra melhor, porque certamente me tornaram o homem que eu sou hoje. Sobre conhecimento,
Eu mesmo já fui desenvolvedor. Eu nunca havia, por exemplo, programado para aplicativos móveis. E como eu tenho um projeto, né, de um app, de um aplicativo móvel, eu decidi então aprender para poder fazer ao menos um MVP, né, que é uma versão mínima de um produto, para poder validar a minha ideia e depois correr atrás aí de investimentos para ter uma grande equipe de desenvolvimento. E aí eu poderia também ficar reclamando, né, nessa questão do vitimismo, que eu não faço porque eu não sei, ou eu estou sem tempo para poder pesquisar e assim vai. Mas eu estou fazendo já o app em tempos de aprendizagem, para vocês terem ideia. Estou aprendendo e estou fazendo ao mesmo tempo. Obviamente, eu tinha uma base, né, de programação e também inteligência para poder aprender exatamente o que eu preciso para o app, né? Então, eu não perco tempo com outras coisas. Existe uma forma de você poder combater os vícios, que às vezes são, na verdade, maus hábitos. Se a gente for parar para pensar, os vícios são maus hábitos que nós temos. Eu falo sobre isso, inclusive, no vídeo sobre a criação de hábitos, onde eu falo lá como é que o hábito é dividido e como que nós podemos configurá-lo, olha só, naquilo que nós precisamos. Eu vou colocar o card aqui, né, para que vocês possam assistir aí, caso não tenham visto. Dica número 4. Pare de ficar batendo cabeça em fazer atividades aleatórias. Quando não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve. E quando isso acontece, pessoal, nenhum desses caminhos vai nos levar para o sucesso. Pare um pouco para pensar em seus objetivos. Escreva alguma coisa. Ah, Sócrates, mas eu não sei o que escrever. Cara, só escreva. Coloque no papel o que vem na sua cabeça, né, sobre aquilo que você realmente deseja fazer. Vá colocando sem ordem mesmo, não tem problema, né, sem preocupação se está certo, se está errado. Daqui a pouco surge algo interessante que você vai escrever, que tem muito a ver, inclusive, com o que você sente que precisa. Definir um objetivo com isso? Agora comece a escrever o que é preciso fazer, né, para poder alcançar esse objetivo. Às vezes é mais fácil ainda, você já recebeu o objetivo de alguém já pronto do trabalho, seja de quem for. E aí basta só você executar. Mas se for algo muito grande, aí você para novamente, né, para poder escrever como que você vai fazer aquilo. De tudo isso que você colocou no papel, separe tudo em listas de atividades priorizadas. Ou seja, cada atividade você atribui uma prioridade. Essa atividade aqui, ela é mais prioritária. Já essa outra aqui eu posso fazer depois. Essa aqui, se eu fizer, por exemplo, eu já concluo 20% do meu projeto. Olha só. E assim vai. Falar em 20%, você já deve ter ouvido falar sobre a regra de Pareto, né? O famoso 80-20. Que diz que 80% dos seus resultados dependem aí de 20% só do seu esforço. Tem uma história real de um empresário que você inclusive deve conhecer, que é o Thiago Nigro, onde ele fala que no passado, quando ele tinha uma empresa de consultoria de investimentos, ele estava trabalhando feito louco e não conseguia aumentar o seu faturamento. Então, vendo um exemplo da regra de Pareto, ele começou a perceber que 20% dos seus clientes geravam 80% do seu faturamento total. Ele então pensou assim, cara, se eu dedico 80% do meu tempo, ou seja, maior parte, né, do meu trabalho para clientes que dão um menor faturamento, imagina se eu tivesse mais clientes do perfil de 20%. Então ele resolveu dar um passo arriscado, né, se desfazendo de 80% dos seus clientes. Entendo aí um tempo que antes ele não tinha para poder focar em outros clientes semelhantes àquele grupo de 20%. E aí com isso ele passou a multiplicar o seu faturamento. Olha só, isso vale para nós também. Se a gente decide analisar as atividades e trabalhar de forma produtiva, nós vamos aproveitar muito melhor o nosso esforço em atividades que geram mais resultados. Se tudo que eu falo aqui no canal de produtividade te ajuda a gerar mais horas extras no seu dia, imagina o que nós podemos fazer com essas horas. Essa semana eu até falei num vídeo lá na rede social vizinha que alguns bilionários eles possuem várias roupas repetidas para nem precisar perder tempo escolhendo roupa, né, naquele dia. Olha só. Aí você pode falar, né? Mas esses caras estão exagerando. Até pode ser.
Mas enquanto eles exageram, pessoal, você continua sem o resultado que você espera. Enquanto eles são multimilionários, né, com vários resultados. Entende a diferença? Então são esses drivers que nós devemos colher, né, para poder cada dia ter mais sucesso em nossos objetivos. Eu não estou falando aqui que sucesso é riqueza somente. Eu falo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não é possível que você não goste de realizá-los, né? Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se sim, eu peço aí a sua ajuda com seu like, pois é com ele que eu vou, né, ver se esse meu trabalho aqui realmente está fazendo alguma diferença na vida de alguém, na sua vida. E isso vai me motivar a gravar ainda mais vídeos, ainda mais conteúdos, combinado? Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso também me ajuda muito, né, para que o YouTube possa popularizar isso aqui. E marque aí um sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Se possível, manda para um amigo, compartilha com ele esse vídeo, né? Você sabe que ele não está sendo muito produtivo, então vai que ajuda. Um grande abraço para você, tchau, tchau!